Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui a nossa primeira tier list desse ano de 2025, né? Nessa primeira tier list do ano que eu vou fazer, né? Eu vou falar um pouco sobre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro na disputa dos seus respectivos campeonatos estaduais nessa temporada, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre, como eu disse, dos 20 times da Série A, né? Aqueles que vão disputar um campeonato estadual X, campeonato estadual Y, e sobre o que eu imagino desses times em seus respectivos campeonatos, né? Quem pode brigar pelo título, quem corre por fora, quem pode ser uma surpresa, quem está em dúvida, né? E é basicamente isso, né, cara? Falar um pouquinho sobre campeonatos estaduais de 2025, né? Então, sem mais delongas, bora pra tier list. Então é isso aí, galera. Já estamos aqui na nossa tier list, como vocês podem ver. Mais uma vez, por questões técnicas, eu não vou gravar no notebook, vou gravar mais uma vez no celular, né? Mas calma que se tudo der certo, em breve eu vou começar a gravar no notebook, beleza? Mas por enquanto, vamos no celular, né? Vamos com o que tem hoje. Como vocês podem ver, aqui nós temos os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E seus respectivos campeonatos. O Sport no Campeonato Cearense. O Ceará e o Cearense, ó. Sport é Campeonato Pernambucano. Desculpa, galera. Desculpa. Sport é Campeonato Pernambucano. Campeonato Cearense é Ceará e Fortaleza, né? Perdão. Aqui tem os dois times do Campeonato Baiano, né? O Bahia e o Vitória. A dupla Bavi. No Campeonato Gaúcho, nós temos o Grêmio, o Inter e o Juventude. No Campeonato Mineiro, nós temos o Galo e o Cruzeiro. No Campeonato Carioca, nós temos o Botafogo, eita nós, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. E o Campeonato Paulista, né? O maior campeonato, né? Temos o Corinthians, o Mirassol, o Palmeiras, o Bragantino, o Santos e o São Paulo. Beleza? Então, vamos lá, né? Como vocês podem ver, aqui nós temos 5 colunas, né? O favorito, onde eu vou indicar um time favorito, na minha opinião, de cada campeonato. Lembrando que esse vídeo, como eu acabei de falar, é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente da minha, pode comentar aqui embaixo. A briga pelo título, aquele time que eu acho que pega uma semifinal, uma final, briga pelo título, né? O corre por fora é aquele time que fica pelas beiradas, né? O pode ser uma surpresa, é aquele time que pode surpreender, né, no campeonato. Pigarro. E o dúvida é aquele time que chega pro campeonato como uma incógnita, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Começando então pelo Campeonato Pernambucano, Breno. Campeonato Pernambucano. Temos o Sport, né? O único representante de Pernambuco na Série A do Brasileirão. E, cara, o Sport em relação ao Campeonato Pernambucano não tem nem como, né, cara? É o favorito, vai ser campeão, né, cara? É aquele campeonato de um time só, sabe? Tipo pique campeonato francês, né? Onde só tem o PSG. O Campeonato Pernambucano só tem o Sport. Então, Sport favorito, né? Próximo campeonato, temos o Campeonato Cearense, onde nós temos Ceará e Fortaleza, né? O Ceará, eu acho que briga pelo título, né, cara? Eu acho que o Ceará, inclusive o Ceará é o atual campeão, né, cara, do campeonato. Deve chegar na final mais uma vez, mas o favorito é outro, né? E esse favorito é bem claro. E esse é o Fortaleza, cara. O Fortaleza que vem de 2024 excelente, né, cara? Principalmente pelo fato de ter feito uma campanha espetacular no Brasileirão, né, cara? Onde foi 4º colocado. Vem com moral, vem com confiança para esse ano de 2025, né? E o Vojvoda ainda está lá, né? Enfim, por todos os fatores, o Fortaleza é o grande favorito para levar o Campeonato Cearense, né? O Ceará é o atual campeão, mas eu acho que dessa vez vai dar Fortaleza, né? Próximo campeonato temos o Baiano, né? Onde temos a dupla Bavi, Bahia e Vitória. O Bahia, sem sombra de dúvidas, é o grande favorito, né? Para levar... Eita, nós! Para levar o Campeonato Baiano, né, cara? O Bahia aqui
no ano passado acabou perdendo a final pro o Vitória. Mas eu acho que dessa vez vai ser diferente, cara. O Bahia que já anunciou o Eric Pulga, já contratou 2 jogadores vindos do São Paulo, né? Rodrigo Nestor e o Michel Araújo, né? Tá com um time interessante. Para minha surpresa, o Rogério Ceni continua no comando do Bahia, né, cara? Mas eu sinceramente não sei até quando o Rogério vai durar, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Bahia leva o campeonato baiano, né? É o atual vice-campeão, perdão, que o final do ano passado por Vitória, mas acho que dessa vez vai ser diferente, né? Falando no Vitória, eu acho que o Vitória briga pelo título, cara. Eu acho que o Vitória chega mais uma vez na final, mas dessa vez provavelmente será diferente, né, cara? Provavelmente será bem diferente do ano passado, né? O Vitória que perdeu o Alejandro, né, cara? O Alejandro, artilheiro brasileiro ao lado do Yuri Alberto, né? Manteve o Carpini no comando técnico e segue bem ativo no mercado, né, cara? O Vitória que contratou o Claudinho, lateral direito, que é um lateral interessante. Contratou o Zé Marcos, zagueiro vindo do Juventude, que foi titular absoluto do Juventude na temporada. E segue bem ativo no mercado, sabe? E eu acho que para Campeonato Baiano, o Vitória chega forte para pelo menos ser finalista, né? E chega para defender o título, inclusive, né? Próximo campeonato, nós temos o Campeonato Gaúcho, né? Onde temos o Grêmio, o Inter e o Juventude. Em relação ao Grêmio, briga pelo título, né, cara? O Grêmio que tá de técnico novo, o Gustavo Quinteiros. O Grêmio que tá no mercado, né, tentando contratar jogadores, né, cara? E... enfim, é o atual, se eu não me engano, hepta ou campeão seguido no Campeonato Gaúcho, né, cara? É mais ou menos por aí, 6, 7 títulos em sequência, né? E vem pra tentar defender o seu título, né, cara? A sua sequência de títulos no Campeonato Gaúcho, né? Mas, na minha concepção, o favorito para levar o Campeonato Gaúcho se chama Internacional, tá? O Inter vem de um trabalho excepcional do Roger Machado, né, cara? Roger Machado que fez o 2024 brilhante, né, cara? Tanto pelo Juventude como pelo Inter, né? O Juventude ele faz um trabalho sólido. No Inter ele pega o time lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro e consegue classificar para Libertadores, conseguindo uma arrancada impressionante, né? Tá com um trabalho mais sólido, tá com um time interessante, né, cara? E vem forte, né? Vem como favorito para levar esse Campeonato Gaúcho, né? E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Se o Grêmio mantém a hegemonia ou se o Inter volta a ser campeão, né? E o Juventude, cara, o Juventude é o atual vice-campeão, né, cara? O Juventude que surpreendeu no ano passado, né? Chegou na final, mas acabou perdendo para o Grêmio, né? E, cara, eu acho que pelo menos uma semifinal o Juventude chega. Agora, se vai chegar mais uma vez na final, aí eu já não sei, né, cara? Mas uma coisa é fato. Eu acho que pelo menos semifinal o Juventude chega, né? Mas eu vou deixar o Juventude aqui no Pode Ser Surpresa falando cidadão de final, sabe? Porque assim, o Corre por Fora é aquele time que eu acho que chega pelo menos uma semifinal, mas que pode chegar numa final. Já o Juventude é diferente. Eu acho que pelo menos na semifinal o Juventude chega. Mas se chegar na final, aí eu já não sei, cara. Quanto a isso eu já tenho minhas dúvidas. Então, eu vou deixar o Juventude aqui no Pode Ser Uma Surpresa, tá? Próximo campeonato, nós temos o Campeonato Mineiro, né, cara? Onde nós temos o Galo e o Cruzeiro, né? Eita, nós, uma propaganda. Pera aí. Pronto. Foi mal, galera. Vamos lá, né? Continuando. O Galo que, mesmo com todo o cenário de incerteza, né, cara? O Galo que vem de um ano de 2024 bem decepcionante, né? Bem frustrante, onde perde 2 finais e quase é rebaixado no Brasileirão, né, cara? Em relação a técnico, o Milito saiu, chegou o Cuca, né? Que, assim, cara, falando do Cuca em si, como profissional, ele até que é um bom profissional, né, cara? Mas o Cuca tem seus problemas, sabe? Um deles é o extracampo, né? Que eu não vou entrar em detalhes. E segundo, porque
ele tem a mania de sempre, seja no meio, seja no final do percurso, ele sempre abandona os seus trabalhos. Independente do trabalho ser bom, do trabalho ser ruim, pode ser no meio, pode ser no fim da temporada. O Cuca sempre abandona seus trabalhos. Foi assim no próprio Galo, né, cara? 2 vezes. Foi assim no Palmeiras. Foi assim no Santos. Se eu não me engano, as 2 passagens dele pelo Santos, ele fez assim, né? Enfim, foi assim no Corinthians, foi assim no Atlético Paranaense. Enfim, ele já colecionou vários trabalhos abandonados em sua trajetória, né, cara? Então, assim, em relação ao profissional Cuca, ele tem essas qualidades, mas em relação à gestão profissional do Cuca e pela questão do extracampo, tenho minhas dúvidas, sabe? Tenho minhas dúvidas em relação a ele, né, cara? Em relação ao elenco, o Galo perdeu o Paulinho, né, cara? O Paulinho que foi pro Palmeiras, mas ainda tem alguns bons jogadores, sabe? Tem o Hulk, tem o Scarpa, tem o Everson, o Arana. O Galo tem uns bons jogadores, sabe? Mas o Galo poderia se reforçar de forma pontual, né, cara? Eu vejo uma certa necessidade do Galo se reforçar de forma pontual, né, cara? Só que até aqui o Galo não anunciou ninguém, sabe? Até aqui se especulou alguns jogadores, mas anunciar de fato não anunciou ninguém, né? E o planejamento em si, por parte da direção, é um planejamento bem questionável, sabe? É um planejamento que você olha e fala: mano, será que isso aqui vai dar certo, velho? Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas em relação a esse planejamento por parte da diretoria, né, cara? E, enfim, mesmo diante de tudo isso, eu acho que, pelo fato do Campeonato Mineiro ter só, basicamente, o Galo, o Cruzeiro e o América correndo por fora, a América tá na Série B, né? Eu acho que o Galo, mesmo assim... Eita. Eu acho que o Galo briga pelo título, cara. Se vai ser campeão, eu não sei, cara. Eu acho que não, mas pode acontecer, sabe? Só que... é aquela coisa, né, cara? Mesmo que o Galo consiga ser campeão do Campeonato Mineiro, fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Como vai ser a temporada de 2025 do Galo, né? O Galo que tá fora da Libertadores, vai jogar a Sul-Americana. E não sabemos o que vai ser do Galo, sabe? Em relação ao Campeonato Mineiro, eu acho que briga pelo título, né, cara? Pelo fato do Campeonato Mineiro ser um campeonato de 2 trechinhos, basicamente, né? E segundo, que o campeonato em si é bem abaixo, sabe? Se tratando de Campeonato Mineiro, eu acho que o Galo, mesmo com todo esse cenário, consegue dar conta. Agora, o que vai ser do Galo? Se vai ser campeão ou não? Aí eu já não sei, né, cara? Aí eu, particularmente, não faço ideia. E o Cruzeiro, pra mim, o grande favorito pra levar o Campeonato Mineiro, né, cara? Pelo time que vem montando, contratou o Gabigol, contratou o Dudu, trouxe o Fagner, tá pra trazer o Fabrício Bruno, né, cara? O Fabrício Bruno que já tem notícia de que assinou, só falta fazer algumas coisas lá, né? E, cara, o Cruzeiro tá montando um time muito bom, cara. O Cruzeiro que já contratou também o Eduardo, que tava no Botafogo, né? Bom jogador também. E o time que o Cruzeiro tá montando é um time bem legal, cara. Um time bem interessante. A minha questão com o Cruzeiro é na beira do gramado, né, cara? O Fernando Diniz, que pra quem me acompanha aqui no canal, tá ligado que eu fiz algumas críticas, né? Apesar de gostar do Fernando Diniz, eu tenho minhas críticas em relação a ele, né, cara? E... enfim... vamos ver, né, cara, como é que, se o Diniz de fato ele vai conseguir engrenar, né, se ele vai conseguir fazer um bom trabalho, ou se de fato vai continuar o mesmo pique desde que chegou no ano passado, né, e se ele vai durar muito tempo no cargo, né. Mas, mesmo com esse fator chamado Fernando Diniz, eu acho que o Cruzeiro é o grande favorito para levar o Campeonato Mineiro, né. E vamos lá, né. Próximo campeonato, nós temos o Campeonato Carioca, né? Começando então com o Botafogo, que... vamos lá, né? Vamos lá. O Botafogo, para conhecimento de todos nós, é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, né? Vem de 2024 de volta por cima. Sem sombra de dúvidas, um ano de volta por cima.
Só que esse começo de 2025, essa pré-temporada de 2025, anda bem conturbado, hein, cara? O Botafogo que perdeu o Arthur Jorge, né, cara? Não necessariamente perdeu. O Arthur Jorge que saiu da maneira que saiu, né, cara? O Botafogo que segue no mercado para trazer um novo técnico, né? Tentou o André Jardine, não conseguiu. Se especulou também o Sérgio Conceição, que acabou indo pro Milan, né, cara? Inclusive o Sérgio Conceição acabou de ser campeão lá no Milan, né, cara? Com 2 jogos. E segue na busca por um técnico, cara. Segue na busca por um novo comandante, né? Em relação ao elenco, o Botafogo ainda tem um elenco muito bom, né, cara? Ainda tem vários bons jogadores. Só que o Botafogo também perdeu jogadores. Perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada. Já perdeu alguns jogadores que estavam compondo o elenco, né? O Eduardo foi pro Cruzeiro, o Marçal saiu. O Gatito voltou pro Cerro Porteño, né, cara? E perdeu alguns jogadores, sabe? E fora que, internamente falando, já saiu várias notícias, por exemplo, de atraso de pagamento de direito de imagem, de 13º, de premiação, alguma coisa assim, né? Inclusive, os jogadores estão ameaçando não iniciar a pré-temporada por conta desses atrasos, sabe? E uma situação inimaginável, né, cara? Levando em consideração o investimento que vem sendo feito nos últimos tempos, né? Desde a chegada do John Textor. É uma situação bem curiosa, no mínimo, né, cara? Bem curiosa. Mas vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história, né? E, cara, pra ser bem sincero, eu pensei em colocar o Botafogo aqui, no dúvida, pelo fato de ter toda essa questão de perda de jogadores, né? Perda de técnico e questão interna nesse início de ano, né? Mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que o Botafogo briga pelo título, cara, do Campeonato Carioca, sabe? Não sei se necessariamente... Eu acho que pelo menos uma semifinal o Botafogo chega. Agora, como é que vai ser do Botafogo daqui pra frente? Eu não faço a mínima ideia. Eu, particularmente, não sei qual vai ser o desenrolar final nessa questão interna, né, que o Botafogo vem passando, né? Você vai conseguir trazer um treinador, você vai conseguir repor os jogadores que foram embora. Enfim, o que vai ser do Botafogo desse ano, eu não sei. Mas pra Campeonato Carioca, eu acho que ou o Botafogo corre por fora, ou briga pelo título, né? Mas eu vou deixar o Botafogo aqui no briga pelo título, né? Justamente pelo elenco que ainda tem, né? E o próximo time temos o Flamengo, que, pra mim, o grande favorito pra levar o Campeonato Carioca, né? O Flamengo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, né, cara? O Flamengo que teve o seu ano de 2024 salvo pelo Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que permanece no cargo. O Flamengo que tá com uma nova direção, né, cara? O BAP assumiu como presidente e o José Boto assumiu como diretor, né? E, enfim, pelo time que tem, pela estrutura que tem, pelo bom trabalho sendo feito nesse início de carreira do Felipe Luiz, eu vejo o Flamengo, comparado aos demais também, né, como um grande favorito para conquistar o título carioca, né? O bicampeonato carioca. Afinal, o Flamengo é o atual campeão, né? E vamos lá, né? Próximo time da lista temos o Fluminense. Que, cara, o Fluminense, eu confesso que fica entre colocar aqui no dúvida e aqui no corre por fora. Mas eu vou deixar o Fluminense aqui no corre por fora. Porque, se tratando de Campeonato Carioca, eu acho que o Fluminense chega pelo menos numa semifinal, né, cara? Mas, chegando lá na semifinal, é ver o que acontece, né? É ver o que acontece, né? E vamos lá, né? Se tratando de elenco, né? O Fluminense contratou o Hércules, que fez um baita ano de 2024 no Fortaleza, né, cara? Perdeu o Diogo Barbosa, né? Que acabou indo justamente pro Fortaleza, né, cara? Se eu não me engano. E tem ali alguns bons jogadores. Tem o Fábio, tem o Thiago Silva, tem o John Arias, tem o Ganso. Enfim, o Fluminense tem alguns bons jogadores, sabe? Mas a questão do Fluminense é pelo fato de ter feito um 2024 bem abaixo do que se esperava, né, cara? Brigou para não cair durante todo o Campeonato Brasileiro, né? Durante praticamente todo o Campeonato Brasileiro.
Caiu cedo na Copa do Brasil por Juventude, caiu na Libertadores pro Galo. Enfim, fez 2024 bem abaixo do que a gente se esperava, né? Mas, se tratando de Campeonato Carioca, eu acho que o Fluminense corre pelas beiradas, né? O último time do Campeonato Carioca temos o Vasco, que eu, particularmente, considero uma dúvida. Por que eu considero o Vasco como uma dúvida? Vou explicar. O Vasco vem de 2024, como é que eu posso dizer? Menos sofrível comparado a 2023, né? 2024, de fato, o Vascaíno teve seus momentos de sufoco, de sofrimento, mas comparado a 2023, foi um ano menos sofrível, vamos dizer assim, né? E, cara, se tratando então de elenco, o Vasco acabou perdendo 2 jogadores, né, cara? O Léo, que acabou indo para o Atlético Paranaense, e o Maicon, que acabou indo para o Coritiba, né? 2 jogadores que eu, particularmente, nem sei se posso considerar uma perda, né? Até porque são 2 jogadores, tecnicamente falando, bem abaixo, né? E que a torcida do Vasco, particularmente falando, não gosta muito deles, né? E eu, particularmente, compreendo. Mas, enfim. E, cara, até aqui o Vasco contratou o Daniel Fusato, goleiro que chega provavelmente para ser reserva do Léo Jardim, porque não brigar pela titularidade. E anunciou mais um jogador que eu não lembro mais quem foi, velho. Não lembro mais quem foi que o Vasco anunciou. Mas até aqui foram 2 contratações anunciadas, né? E o Fábio Carille como técnico, né? Fábio Carille, que vem de 2024, onde ele é vice-campeão paulista e é campeão da Série B pelo Santos, mas com desempenho, principalmente na Série B, bem questionável por parte da torcida do Santos, né? O Carille muitas vezes foi cobrado pelo desempenho abaixo do Santos no decorrer da Série B, né, cara? E é aquela coisa, né? Como vai sair Fábio Carille no comando do Vasco, né? Vamos aguardar, né? Mas, cara, em relação ao Campeonato Carioca, eu até pensei em colocar o Vasco aqui no corre por fora, mas, cara, pra ser bem sincero, sei lá, cara. Sei lá, eu não colocaria o Vasco no corre por fora, não, cara. Eu, particularmente falando, deixo aqui no dúvida mesmo, sabe? Muito pelo fato de o Vasco não se encaixar aqui no corre por fora, sabe? Então, o Vasco, pra mim, é dúvida pro Campeonato Carioca de 2025, né? Finalizando então o Campeonato Carioca, vamos agora pro Campeonato Paulista. O maior, como vocês podem ver, né? Em times, como também em relevância do futebol brasileiro, né? Começando então com ele, o Corinthians. Inclusive, você que chegou agora no meu canal, já gravei um vídeo, né, falando da minha expectativa sobre o ano de 2025 do Corinthians. Se você não viu, passa lá depois, né? E, cara, naquele vídeo eu falava que o Corinthians, pelo menos uma semifinal, acho que consegue chegar, sabe? E pra essa tier list, eu vou deixar o Corinthians aqui no briga pelo título, cara. Eu, particularmente falando, acho que pelo menos uma semifinal o Corinthians consegue chegar, sabe? Se vai chegar numa final ou até mesmo ser campeão, aí eu já não sei, sabe? Mas pelo menos semifinal, eu acho que o Corinthians chega, né, cara? E eu acho que tem sim sua chance de ser campeão, sabe? Se vai conseguir, eu não sei. Mas ter chance de fato, eu particularmente falando, acho que o Corinthians tem, né, cara? Acho que o Corinthians tem chance de ser campeão paulista, né? Se vai conseguir, aí já é outra história, né? Aí já é outra história. Próximo time na lista temos o Mirassol. Mirassol que vai jogar a Série B pela primeira vez, né? E para Campeonato Paulista, eu acho que pode ser uma surpresa, cara. E tipo assim, o Mirassol, assim, se tratando de montagem de elenco, até aqui contratou o Reinaldo, né? Vindo do Grêmio. E contratou alguns outros jogadores, sabe? Mas em relação a técnico, né? O Mirassol perdeu o Moza, técnico do acesso, que foi treinar o Coritiba, né? E para repor a saída do Moza, o Mirassol trouxe o Eduardo Barroca. Uma escolha, ao meu ver, bem equivocada. Foi uma escolha equivocada, na minha opinião. Porque, tipo assim, tinha opções melhores, cara.
eu tenho certeza que tinha opções melhores que o Barroca, que eu, particularmente falando, considero um técnico bem abaixo, né, cara? Bem abaixo do que ele pode entregar. E, cara, pra mim é uma escolha equivocada em contratar o Barroca pra ser o técnico, né? Mas, vamos ver, né? Vai que o Barroca faz um bom trabalho e cala a minha boca, né? Então, por isso, por esse e outros fatores, eu vou deixar a numeração aqui no Pode Ser Surpresa, tá? Próximo time temos, pra mim, pra ser bem sincero, né? Corintiano tendo que admitir o grande favorito pra levar o Campeonato Paulista, né? O Palmeiras. Palmeiras, que é o atual tricampeão do Campeonato Paulista, né? Já contratou o Paulinho, um bom jogador. Já contratou o Facundo Torres, né? Também parece ser um bom jogador. E quer trazer também o Andrés Pereira, né, cara? E o Palmeiras que a tia Leila já resolveu botar a mão no bolso, hein? Resolveu tirar a grana do bolso, né? Uma coisa que os palmeirenses viviam cobrando da Leila, né? Parece que finalmente ela resolveu fazer, né, palmeirense? Mas, vamos lá, né? Ao mesmo tempo que quer trazer o Andréas, o Palmeiras também pode perder o Vitor Reis, né? O Vitor Reis que está sendo especulado no Manchester City, né? O City que vive uma fase bem conturbada, né? E na parte defensiva busca resolver seus problemas contratando o Vitor Reis, né, cara? E vamos ver, né? Vamos ver. Em relação ao técnico, é o mesmo, né? Há 250 anos, brincadeira, palmeirense. Desde 2020, né? Desde o final de 2020, né? O Abel Ferreira. E, cara, depois de 2024, abaixo do que se esperava, né, cara? Se tratando de títulos e desempenho também, né? Eu acho que em 2025 o Palmeiras pode se recuperar, né? E para Campeonato Paulista, eu, corintiano, tenho que admitir. Apesar de acreditar na possibilidade do Corinthians de ser campeão, eu ainda acho que o Palmeiras é o favorito para ser o campeão paulista de 2025, né? Tenho que admitir, né? Devo admitir. Próximo time na lista temos o Bragantino, né? O Bragantino que eu tô entre dúvida e pode ser surpresa. Mas eu vou deixar no dúvida, cara. O Bragantino que vinha de um 2024 bem ruim, muito ruim, diga-se de passagem, né? Quase por Cara, sabe-se lá como o Bragantino não foi rebaixado para a Série B do campeonato, cara. Eu, particularmente falando, estou até agora tentando entender como o Bragantino escapou do rebaixamento para a Série B, cara. Eu não faço a mínima ideia, né? Mas, vamos lá, né? Para 2025, o Bragantino manteve o Fernando Seabra, né? O técnico que teve passagem no Cruzeiro, acabou sendo mandado embora. O Bragantino conseguiu salvar o Bragantino da Série B, né? O Fernando Seabra foi mantido. Em relação ao elenco, perdeu o Ivan Cavaleiro, né? Que acabou saindo. Perdeu o Lincoln, né, cara? E... enfim, né? Em relação à montagem do elenco, o Bragantino tava contratando um jogador do River, né? E... enfim, né? Vamos ver como que vai sair o Bragantino em relação à montagem do elenco, né? Mas, para o Campeonato Paulista, eu, particularmente falando, considero o Bragantino como uma dúvida, né? Uma dúvida para o campeonato, né? Próximo time na lista, temos o Santos. O Santos, que é o atual vice-campeão, né, do Campeonato Paulista. Tá de técnico novo, né? O Pedro Caixinha, que, praticamente falando, considero um baita treinador. Inclusive, eu aceitaria ele no Corinthians, né? Mas ele acabou indo pro Santos. O Ramon Dias ficou no Corinthians, né? E, cara, em relação a técnico, ao meu ver, um grande acerto do Santos, né? Mas em relação à montagem do elenco, vamos lá, né? Em relação a elenco, o Santos até aqui anunciar de fato não anunciou ninguém, mas especula-se que tá para trazer o Tassiano, né, do Bahia. Quase trouxe também o Thiago Maia do Internacional, né? E tá tentando contratar um meia-campista inglês, se eu não me engano, o Windass, não sabe o nome dele, Josh Windass, alguma coisa assim, lá do futebol inglês, né, cara? E
Até aqui, anunciar, o Santos não anunciou ninguém. Mas especular, se especula que o Tassiano seja contratado por mais de 30 milhões. Uma coisa que, cara, se o Santos realmente for pagar mais de 30 milhões de reais no Tassiano, torcedor santista, não fique bravo comigo, mas eu praticamente falando considero um erro pagar mais de 30 milhões no Tassiano, que não é um jogador ruim não, tá? É um jogador até que bom. É um bom jogador pra compor elenco, sabe? É um jogador que faz várias funções. Pode jogar centroavante, pode jogar de ponta, pode jogar de meia. É um jogador que pode ser importante. Mas a questão do valor investido no jogador pode colocar uma expectativa muito acima do que se espera dele mesmo, sabe? O Tassiano é um bom jogador, mas não bom o suficiente para investir mais de 30 milhões, sabe? Acaba que esse valor investido pode colocar na própria torcida uma expectativa muito acima do que ele pode entregar, sabe? E isso pode ser um problema. Eu, particularmente falando, considero isso um problema, sabe? Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece, né? E, cara, pra ser bem sincero, eu até pensei em colocar o Santos aqui no dúvida. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar o Santos no corre por fora. Mas é porque assim, cara, semifinal, eu acho que o Santos chega, cara. Pelo menos na semifinal o Santos consegue chegar. Mas em relação a título do Campeonato Paulista, não sei, cara. Eu acho que ser campeão, acho que não. Chegar numa final, pode acontecer, mas acho que não, sabe? E, cara, eu vou deixar o Santos aqui no corre por fora. Pensei em deixar aqui no dúvida, mas vou deixar no corre por fora, né? Porque pelo menos semifinal, eu acho que o Santos chega, né? E por fim, finalizando então nossa tier list, temos o São Paulo. O São Paulo que, vamos lá, né? Em relação a planejamento, em relação a montagem do elenco, um planejamento até aqui por parte da diretoria bem abaixo, né, cara? Até aqui, bem questionável. Em relação ao elenco, o São Paulo perdeu o Wellington, né? O Wellington que foi jogar no Southampton, da Inglaterra. O São Paulo que tá tentando trazer jogadores, né, cara? Pode trazer o Wendel, lateral esquerda, né? O que seria uma boa contratação, né? Uma contratação interessante. E, cara, vamos ver, né? Vamos ver. Em relação ao técnico, Luiz Zubeldia. O Zubeldia fez no ano de 2024 de oscilação, né, cara? O ano de 2024, o Zubeldia começa super bem no comando do São Paulo, né, cara? Mas, mais ou menos aí nos últimos 2 meses, mais ou menos, da temporada, o trabalho do Zubeldia começou a ter uma queda, sabe? O Zubeldia começou a tomar decisões questionáveis, algumas equivocadas, né? Como, por exemplo, a insistência do Luciano como meio-campista, sendo que o Luciano claramente não é meia, né? E, cara, o Zubeldia foi mantido no cargo, né, para 2025, mas eu não sei até quando o Zubeldia vai durar, para ser bem sincero, né? Se ele manter esse pique da reta final do ano passado, principalmente depois da eliminação da Libertadores pro Botafogo, né? Eu não sei até quando o Zubeldia vai durar. Não sei até quando o Zubeldia vai durar. Mas, se tratando de Campeonato Paulista, mesmo diante de todo esse cenário aí de incerteza e etc., eu acho que pelo menos uma semifinal o São Paulo chega, sabe? E, cara, pra ser bem honesto, eu pensei em deixar o São Paulo no corre por fora. Mas eu vou colocar o São Paulo aqui, no briga pelo título, né, cara? Eu vou deixar o São Paulo no briga pelo título. Porque eu acho que pelo menos uma semifinal o São Paulo chega e pode chegar na final também, tá? Fica entre ele e o Corinthians, na minha opinião, pra chegar na final do campeonato, né, cara? Qual dos dois vai chegar, não sabemos, né? Mas eu acho que pra finalista com o Palmeiras, né, cara? Pra mim, o Palmeiras, pelo menos na final, o Palmeiras chega, sabe? Pelo menos no final, o Palmeiras consegue chegar. Agora, adversário do Palmeiras, eu acho que fica entre Corinthians e São Paulo, né? Falando de São Paulo,
Pelo menos semifinal consegue chegar. Final pode acontecer de chegar. Agora, sem campeão, aí eu já não faço a mínima ideia. Eu acho que não, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer meu conteúdo. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda. Se você discorda, deixa a sua opinião, né, cara? E é isso, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. Tamo junto. É nóis.